Podemos sentar, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Uma alegria muito grande estar aqui. Quero agradecer, irmão, pelo convite, aos irmãos da comunidade, que tem pago aí um preço, né, irmão? Para viver esse evangelho, para viver as verdades que Deus nos apresenta. Roger já disse, sou diácono Jonas, sou diácono permanente. Antes de ser diácono permanente, brotou no meu coração a vocação para o matrimônio. Minha esposa está aqui comigo, Elisângela, nós estamos juntos há 31 anos, 23 de casados, temos uma filha de 16, e eu sou diácono em estado permanente. Servindo a igreja, pagando um preço também de estar todos os dias na presença do Senhor. Quem tem a Bíblia, por favor, abram comigo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, 25. E aqui nós damos continuidade, enquanto você acha, eu vou falando. Que aqui está sendo semanas onde estão sendo aqui pregado, baseado no livro do grande Garrigou Lagrange. Quem foi esse homem? Um padre dominicano que foi nada mais, nada menos que professor de São João Paulo II e Bento XVI. Um homem que ama profundamente, que amava profundamente São Tomás de Aquino, e ele consegue escrever e nos dar aí essa direção, falando dessas três vias dessa conversão, e é aqui que nós vamos falar um pouquinho. A proposta dessa noite, como o irmão disse, é essa decolagem. O que é essa decolagem? É o início da conversão. Quero falar aqui daquela primeira etapa. Virão irmãos aqui que vão falar das outras duas seguintes, mas aqui eu quero falar do início, falar um pouco também da minha, e para isso o que vai nos ajudar é o Catecismo da Igreja e a Santa Palavra. Acharam quem tem a Bíblia? Nem todos têm a Bíblia? Vamos começar a trazer a Bíblia, pode ser? Então vamos lá, para quem achou, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, ele diz assim, na minha tradução de Jerusalém: borrifarei águas sobre vós, e ficarei puros, sim, purificar-vos, e purificarei de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos imundos. Dar-vos-ei um coração novo, e porei no vosso íntimo um espírito novo. Tirarei do vosso peito um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Versículo 27. Porei no vosso íntimo o meu espírito, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos, e guardareis as minhas normas e as praticareis. Palavra do Senhor. Quem tem a Bíblia, beija a palavra. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Que palavra forte para nós, irmãos. Estamos falando aqui do profeta Ezequiel, que se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 deste mesmo livro, você vai entender quando Deus o chama, na época que vivia aquele exílio terrível, e Deus chama ele para a missão, um homem sozinho, e que não entendeu muito bem a primeira proposta, mas depois Deus vem falando, e é um grande profeta, está aí entre os maiores da Bíblia. Quando a gente fala dessas três vias da conversão, que eu vou falar aqui dessa decolagem, esse levantar voo, eu partilhava ali com uma irmã, todos nós aqui temos uma história com Jesus, sim ou não? Temos ou não temos? Vou falar alto para o pessoal do fundo aí não cochilar, hein? Por favor. Todos nós aqui temos uma história com Jesus. E essa história tem um tempo, não tem ou não tem? Você sabe quantos anos faz? Que você o conheceu, que você mudou de vida, que teve essa primeira decolagem. Lembramos, sim ou não? A minha vai fazer mais ou menos 30 anos. E eu me lembro desse primeiro encontro, assim como você também se lembra, que qual é essa primeira decolagem? É fugir do pecado.
E quando você encontra com o Senhor da maneira que você está, você tem essa decisão, você sente, e você faz de tudo, porque a primeira conversão é uma luta, sim ou não? Eu continuo ou não? Eu permaneço ou não? O que é isso que estão me apresentando? Que as músicas são essas que estão cantando? Quem é aquele que falam que está lá no sacrário? Luz acesa, eles rezam ali, e eu vivo essa vida de pecado, e de repente me fazem essa proposta, me levam para retiros, fico lá 3 dias, durmo fora de casa, e você vai assimilando todas aquelas coisas, sua cabeça vira uma maluquice, é ou não é? Ainda com a cabeça lá fora, mas esse momento, o que o irmão nos ensina, esse padre nos ensina é o quê? É o momento de purgar, purificar, tirar esses pecados. Não é fácil. É fácil esse primeiro momento? Por que muitos não aguentaram e foram embora? Quantos casos que nós vimos, meu irmão estava firme e não está mais, por quê? Porque não aguentaram esse purgar. Porque aí é o momento de você tomar a decisão de deixar tudo, de pagar o preço. Esse momento, sabe qual é também? Que a nossa família acha que a gente é louco. Me lembro que quando eu tive um encontro com o Senhor, que dali começa a mudar tudo, chegamos em casa, eu e meus irmãos que estávamos juntos, jogando CD fora. Mãe, você não assiste mais novela, mãe, você não ouve mais essas músicas, de hoje em diante tudo vai mudar. Minha mãe olhou para nós e falou: vocês estavam onde? Vocês estão loucos na cabeça? O que aconteceu? Porque nós ali começávamos a entender o que era, só que chega um momento em que o retiro acaba, todos vão embora e você está sozinho. Como continuar esse processo? Como? Como você continua esse processo? Eu me lembro que eu trabalhava no turno da noite, ouvindo sempre falar de Paulo, fui para a palavra. Irmãos, no início da minha conversão, na minha primeira decolagem, eu chegava do trabalho 2 da manhã, e foi um tempo, e nesse período, eu me apaixonei por um homem da Bíblia, e eu li todas as suas cartas. Logo após o meu encontro com o Senhor, eu leio todas as cartas de Paulo. Todas. Todas. E li a de São Pedro. No capítulo 5 de São Pedro vai dizer: antigamente você se entregava às bebidas, às paixões, e hoje você não vive mais isso e as pessoas não entendem. Está na carta de Pedro, no capítulo 5. E ali eu me apaixonava e chorava. A Bíblia está em casa até hoje, toda rasgada. E eu falava: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Que já experimentei droga, já tive com prostituta, sexualidade já vivi antes do casamento, já vivi um alcoolismo muito grande, eu venho de uma família de alcoólatra, então ali quase que eu volto para trás. É por isso que muitos não entendem, muitos não aguentam. Essa primeira conversão é uma crise muito dolorosa para nós. Não é fácil. São poucos que vão ficar. Dou um exemplo aqui, aquele jovem que encontra com Jesus, querendo mudar de vida e falando que: Senhor, o que eu faço para se encontrar, para viver uma nova vida? Sendo que eu dou dízimo, faço tudo, aí Jesus vai. Jesus é sempre direto. Vende tudo e você vai caminhar comigo. Essa primeira conversão é o vender tudo. Essa primeira conversão é você deixar coisas para trás. Particularmente eu, Jonas. Eu uso essa palavra, mas não é certo, mas eu uso ela. Perdi todos os meus amigos na minha primeira decolagem. Chego na igreja, sem conhecer ninguém, e aí eu vou começar a fazer novas amizades. Muitas das vezes eu me senti sozinho. É aquele momento que você está se separando do espírito do mundo. Vamos deixar claro aqui, nós costumamos até falar isso nas pregações. O mundo. Não vamos ser hipócritas. Nós estamos no mundo, sim ou não? Mas Paulo fala, Coríntios 6, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Nós estamos lá nesse mundo. Nós trabalhamos nele, nós convivemos nele, nossa família está lá. Mas esse processo de você
se desligar dele para vir é muito difícil. Foi fácil a tua conversão? Foi fácil chegar até aqui hoje? Foi, irmãos? Paga um preço, sim ou não? Não tem hora que você fala e fala, vou desistir de tudo? Não está resolvendo nada? Tem um monte de problema na família? Está tudo dando errado? Você está completamente errado. Eu digo a vocês, quando eu mudo de vida, eu vivo em conversão, eu falo que eu sou um alcoólatra em recuperação. Mas quanto tempo faz que você está limpo, sem a bebida, irmão, sem a droga? 25 anos. Está em recuperação ainda? Estou. Porque eu sei da minha fraqueza. Eu cresci vendo minha mãe beber uma garrafa de pinga por dia. Eu já perdi inúmeros e vou perder mais, porque eles não querem parar. Principalmente da parte da minha mãe, que são alcoólatras, assim como eu. A minha esposa está aí, ela com 15 anos, 16, me buscava no bar que eu estava bebendo com os amigos. É isso. A primeira conversão é você deixar tudo isso e não foi fácil. E aí nós começamos a perguntar, para onde eu vou? O que é missa? O que é confissão? O que é pecado? Entre os pecados, mortal, venial, o que é isso? O que me afasta? O catecismo vai nos ajudar. Parágrafo 16, 18, 61. Vamos comprar esse livro. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana. Na criação do homem, Deus deixa o homem livre. Que lindo quando Deus fala para Adão, tudo isso é seu. Dá nome a esses animais que eu fiz para você, esse mundo. Como o próprio amor acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante. Isso é, do estado da graça. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino. Tem que haver o arrependimento. Porque o pecado nos afasta de Deus, nos deixa com vergonha. Lembra daquele episódio lá na Bíblia? Adão, aonde você está? Senhor, eu te vi e fiquei com vergonha. Quem te falou? Que ali Adão já pecava. Aqui estou falando do pecado mortal, mas tem aquele pecadinho de estimação que cometemos sempre, que chamamos de pecado venial. E aqui dentro do catecismo, ainda agora no parágrafo 1863, tem uma fala daquele homem ali, Santo Agostinho. Olha o que Santo Agostinho fala do pecado venial. O homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados. Pelo menos os pecados leves. Mas esse aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Esse não é mortal. Esse pecado venial é aquele que a gente recebe o perdão no ato penitencial da missa. Não tem problema. Mas ele diz assim, mas esses pecados que chamamos leve, não os consideres insignificante. Se os consideres insignificante, aos pesá-lo, treme ao contrário. E aí, quando você começa pecado venial 1, 2, 3, ele vai se tornando grave. E ele diz assim, um grande número, ele dá alguns exemplos, um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um monte. Qual é então a nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Se nós vamos todos os dias acumulando esses pecados que achamos que é simples, cuidado. Santo Agostinho está dizendo. Cuidado. E qual é o nosso caminho? Confissão.
As pessoas hoje perderam noção do que é pecado ou do que não é. Cuidado, irmãos. Busque a confissão. Busque o sacramento. Não fica pecando, achando que isso é normal. Não. E nessa primeira decolagem, o que eu conheço, a confissão. Lá vai eu de frente do padre, que eu conhecia. A gente tem essa mania, né? Domingo eu falei para uma pessoa, busca a confissão, o padre está ali. Ela me disse assim, com ele não, tenho vergonha, ele me conhece. Não, nós pensamos assim? Não. Busque o sacerdote, busque a confissão. E aí eu começo a buscar essa confissão, entender da missa aos domingos, que é preceito. Qual é o dia de preceito para nós, gente? Qual é o dia de preceito para nós? É o domingo. Qual que é dia de solenidade, festa na igreja? Qual é? Domingo. Antigamente não dizia roupa de missa. Por quê? Pelo domingo. O domingo é o dia santo. Papa João Paulo II, São João Paulo II, lutou muito por isso lá em Roma. Porque Roma é uma cidade turística. E qual é o dia que vende mais? Domingo. Ele briga. Eu nunca fui em Roma. Mas os que já foram já me disseram, alguns padres já me falaram. E ele lutava para que o comércio de Roma fechasse aos domingos. E se você for até hoje, muita parte do comércio é fechado por conta de São João Paulo II. Que ele fez as pessoas entender a importância do domingo, do dia ser santo. Mas essa primeira conversão, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Olhem aqui para mim que eu vou dizer algo sério. Estou falando sério desde o início, mas aqui é mais sério. Porque nessa primeira conversão nós já achamos que nós estamos prontos, santificados, camisa de pastoral e eu sou santo. Cuidado. Tomemos muito cuidado. Muito cuidado. Não podemos dar brechas para o demônio. Com o ego lá em cima, achamos que sabemos de tudo, e aí a gente começa a confundir. Quem faz parte de alguma pastoral aqui? Levanta a mão. Da igreja. Levanta a mão. Não fica com vergonha não. Nós não podemos confundir, até escrevi aqui, função em pastoral com conversão. Não. Porque, aliás, tem alguns que se acham dono da pastoral, né? Se tiver algum desses que levantou a mão, faz mais de 3 anos que você está na coordenação, pede para sair, meu irmão. Fala, Espírito Santo, prepara outra, a igreja é missionária. Porque não é sua, não pertence a ti. Uma irmã chegou para mim esse dia e falou, irmão, nossa pastoral está tão fraca, com a tristeza. Eu falei, irmã, o que está acontecendo? Não sei, o povo não vem. Quanto tempo faz que a irmã coordenadora? 23 anos. Falei, irmã, já sei o problema. Não precisa falar. Não é? Aí a gente cai na soberba. Sabe o que a gente fala? Sabe por que eu estou tanto tempo? Já ouviram isso, irmão? Porque não tem outro. Uma instituição de 2000 anos. Tem sim, irmãos. O Espírito Santo traz para nós. É nessa primeira conversão que a gente chega querendo tudo, comprando camiseta e se bobear, a gente manda até no padre. Cuidado. Essa primeira conversão ainda você não está... Falava isso ontem em casa com a Elisângela. Primeiro, vamos apresentar o amor de Deus às pessoas e depois nós vamos com as regras, né? Uma pessoa que tem essa primeira decolagem, você não pode chegar falando de Santo Agostinho para ela, irmão. Você não pode chegar falando da patrística para ela, de catecismo da igreja, de código direito de cada um. Você não pode, vai endoidar e vai embora. Vamos apresentar um Jesus. É aquilo que eu ouvi o irmão dizer uma vez. Essa primeira conversão é o quê? Confissão, rezar o terço, Santa Missa. Vai nesse início aí. Segue por esse caminho. Passar do tempo, você vai lendo mais a Bíblia. Quer ler a Bíblia? O que o padre Rufus dizia, aquele exorcista da Índia, falecido, famoso, que vinha aqui no Brasil. A Bíblia é complicada para mim. Lê os 4 evangelhos. Jesus não tem palavra difícil. Não tem.
Não tem. Lê os 4 evangelhos. Depois você vê mais livro da Bíblia. Irmão, mas eu li um negócio do livro de Deuteronômio. Irmão, lê os 4 evangelhos primeiro. Aí nós vamos lendo os outros livros e vamos entendendo e vamos estudando. Porque nessa primeira conversão, corre o risco de acontecer com a gente, igual lá em Lucas 4. O que Jesus fala? O profeta não faz milagre em sua casa. Não é? Na minha família é prova disso. Quantas coisas que você tentou formar e falar para alguém da sua família, veja se já aconteceu, e eles não ouviram. Já aconteceu ou não? Chega um irmão de fora. Pera. Fala a mesma coisa que você falou. Aí a pessoa vem até você, você viu que ele falou, que lindo, não? Aí você quer matar ela porque você fala, eu estou te falando isso faz 10 anos. Nós não vamos fazer milagre em casa. Deus nos chamou para ajudar as outras famílias. Mas e a minha, eu abandono? Não. Deus vai colocar alguém lá para falar com isso. Eu já vi muito acontecer isso aí. Muito. Você viu o que o Frei Gils falou? Eu vi, estou te falando isso faz 10 anos. Muda as coisas, né? Mas deixa, Deus faz assim. Nós não vamos converter nossa família, não. Cuidado com essa primeira decolagem. Aliás, falando de decolagem, tem uma história engraçada aqui. Só para... Depois eu volto no tema. Santos Dumont, inventor do avião, já que estamos falando de decolagem, e a princesa Isabel, os dois se conheciam. E todos os testes que ele fazia do avião, ele caía, se machucava, quase morreu umas par de vezes. A princesa Isabel falou, olha, você vai se matar. Deu uma medalha de Nossa Senhora Aparecida para ele. Usa sempre ela. Dizem que depois que ela deu essa medalha, nunca mais, ele caiu nos testes, nunca mais deu problema. Conseguiu inventar o avião. E morre um pouco triste e depressivo. Porque ele não imaginava que o que ele inventou ia servir de soltar bomba para matar as pessoas. Essa é a primeira decolagem. O que eu quis dizer com isso? Se apegue em Nossa Senhora nessa primeira conversão. Se apegue para rezar o terço. Não queira falar difícil, não queira converter os outros. Não queira. Porque a gente é assim, quando a gente conhece, encontrei uma novidade, a gente não quer contar para todo mundo, sim ou não? Não, mas vamos lá, é bom. Quantas vezes nós já tentamos fazer isso com várias pessoas, mas o que você está sentindo não é o que eu sinto. Talvez você venha aqui no grupo, você é apaixonado pelo grupo, pela igreja, você tá, vamos lá, vamos conhecer, você traz uma pessoa, a pessoa não sente o que você está sentindo. Ai, gostei, mas pouco, sabe? Não sei, o pessoal fala demais, né? Nós temos paciência e tempo para ficar em todos os lugares. Em frente à TV, no campo de futebol, na rua, no churrasco. Mas quando a missa passa de 1 hora, não vou nessa paróquia, irmão, vou lá naquela outra, né? Porque lá o padre é mais rápido, já ouviram isso? E nós somos os desparoquiados que ficamos domingo a domingo procurando uma missa rápida que não atrapalha nosso churrasco, não atrapalha nosso almoço. Aí nosso avião já não decola mais. Não é isso? E nós fazemos isso. Todos os domingos estamos atrás de muitas coisas. A palavra começa dizendo que borrifarei água sobre vós. É o Espírito. O Senhor vai tirar de nós esse coração que nos deixa esse coração duro, né? E vai nos dar um coração de carne. Está falando aqui o profeta. Muitas vezes nós achamos que as coisas devem ser do nosso jeito. E nós caímos numa soberba, irmão. Cuidado com o pecado da soberba. Eu conversava isso com um pregador esses dias, a gente partilhava e dava risada. Você vê os anúncios do retiro aí, né? E aí você não é chamado para pregar num retiro, mas por que não me chamou? Minha pregação é boa, isso é pecado de soberba. Não é? Aquele ministério cantou, mas eu canto melhor. Por que não me chamou para cantar? Não é? E a internet mostra tudo, né? A pregação desse irmão não é igual à minha, isso é soberba. O irmão não serve igual eu, cuidado. O demônio vai fazendo de nós marionete. Cuidado com o pecado da soberba. A gente achar que somos melhores que os outros. Nós não somos. Eu sou o diácono agora, ordenado da igreja. Nossa, o bispo pôs a mão em mim, agora eu tenho o 1º grau da ordem.
e eu sou melhor que todos vocês. Isso é o quê? Soberba. Querem saber quem eu sou de verdade? Minha esposa está aí atrás, pergunta para ela. Vai lá na minha família e pergunta quem é o Jonas. Tomar cuidado para o pecado da soberba não tomar conta da gente. É necessário o que, irmãos? Quase já finalizando. Diácono, mas como eu permaneço decolando essa primeira conversão? Como eu permaneço? No quê? Vida de oração. Como está a nossa vida de oração? Tem uma história interessante de Teresa d'Ávila, grande, né? Nossa, celebramos aí semana passada. E descobri esses dias, irmão, que ela era muito brava, tinha um temperamento forte. E quem acalmava ela? São João da Cruz. Ele era o... Calma, não é assim. Ela reformou mais de 18 conventos carmelitas na Europa. E todos os conventos que ela reformava, na porta do convento, uma imagem desse tamanho de São José. Ela dizia assim, ele é nosso administrador. E tem uma história que um dia ela vai na capela rezar, acho que vocês já ouviram essa história. Só que naquele dia ela não queria porque não estava bem. Tem dia que nós não estamos bem, sim ou não? Você sabe como você vai levantar amanhã? E tem dia que a gente não quer nem rezar, sim ou não? É só comigo que acontece? Sim ou não, gente? Tem dia que passa desapercebido, você nem reza, irmão. E nesse dia ela falou, eu não quero ficar aqui, Senhor. Estava brava com alguma coisa, olhou para Jesus e falou, quero ir embora. Mas tem as regras lá do convento, ela tinha que ficar naquela hora. E ela fica ali numa capela muito simples, nem olha para Jesus e nem reza, ela fica contando todos os tijolos da capela. O tempo passou, outro dia ela foi na capela e aquele dia ela estava apaixonada por Jesus. Não tem dia que a gente levanta assim, obrigado, Senhor, pelo esse sol. Aí a gente agradece a Deus pelo sol, chove 3 dias. Para essa chuva que as roupas não secam, né? Deus não sabe o que faz com a gente, né? E nesse dia ela estava apaixonada e falou, Senhor, me diz qual foi o melhor dia que eu te adorei. Jesus falou com ela. Foi aquele dia, Teresa, que você não queria ficar, mas mesmo assim você ficou para contar os tijolos. Foi o melhor dia que você me adorou. O que eu quero dizer com isso? Mesmo no dia que você estiver cansado, com preguiça, dê um sorriso para o Senhor, reza um Pai Nosso, fala, Jesus, eu estou cansado, mas mesmo assim eu estou aqui, não desista. Muitos desistiram porque não tem essa constância na vida de oração. E vida de oração é sacrifício, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. E quantos santos da igreja que nos ensinaram isso? Quantos? Francisco de Assis, Tomás de Aquino, São Boaventura, santos, São Padre Pio, esses homens eram de quê? De oração. São João Maria Vianney chega naquela cidade de Ars, lá no interior da França, a cidade cheia de prostíbulo, mentira, o povo mentia na rua. Ele chega e não faz nada. Acorda 2 da manhã, celebra a missa de manhã, atende confissão. Gente, São João Maria Vianney, pela sua oração, ele transformou a cidade de Ars. O povo nem xingava mais palavrão na rua. Fechou todos os lugares de prostituição. E aí ele queria morar no mosteiro, falou, agora está tudo pronto, vou embora, né? Sabe o que o povo daquela cidade fazia? Eles trocavam turno em volta da cidade para ele não fugir. Eles diziam assim, nós não podemos perder esse tesouro desse homem. A vida de oração nos faz crescer. A vida de oração nos faz firme. Nos faz firme. A vida de oração nos prepara para as notícias que nós não estamos esperando. A vida de oração nos prepara para a hora que você abrir aquele exame e você ler o que você não quer. A vida de oração nos prepara quando o luto chegar na nossa família, que chega, você está pronto. Ontem eu falei com um amigo meu que está com câncer terminal. Ele reza mais que eu. Eu encontro ele, parece que eu que estou doente. Uma alegria, canta na missa, serve catequista. Falei, irmão, vou aí te visitar que eu estou com saudade. Ele falou assim, irmão, não vem essa semana não.
Falei, tá bom. Ele falou, a quimioterapia judia de mim demais. Semana que vem estarei bem e você volta, que eu quero estar bem aqui para te receber, para a gente rezar junto. E uma coisa interessante ele me disse. Há uns 2 anos atrás está aí, está desde 2019, agora está bem grave. Olha o que é um homem da vida de oração, quero trazer o exemplo dele aqui. Há uns 2 anos atrás, antes da minha ordenação, que eu ia sair da paróquia, eu fiz uma espiritualidade com os ministros. E ele cantou, igual o Roger está ali, com o violãozinho. E ele estava triste aquele dia, porque o médico falou para ele, você tem poucos dias de vida. E no final eu abracei ele e ele me disse assim, irmão, eu recebi essa notícia hoje e quero te pedir uma coisa. E eu estava triste, ele falou, não fica triste. Não fica triste. O que você quer me pedir, irmão? Achei que ele ia precisar de dinheiro. Não, irmão. Não reze para Deus me curar. Olha o que é um homem de oração. Como assim, irmão? Quero você aqui conosco mais tempo. É um dos melhores catequistas que eu conheço. Estuda. Chega na casa dele, está comendo um livro, 2, 3 horas da tarde. Agora não está trabalhando, porque ele está doente. Agora é que ele está lendo mesmo, escrevendo mesmo. Não reze pela minha cura, irmão. Reze pela minha salvação. Eu não quero encontrar o demônio quando Deus me levar. Olha o que é o homem de oração. Nós temos que... A oração nos coloca de pé. A oração nos deixa firme. E nessa primeira decolagem da minha conversão, pouco tempo depois, Deus leva minha mãe. Vítima do vício do álcool. Passados uns anos depois, o pai falece. No meio de tudo isso, vem a enfermidade da esposa. Já quase morreu 2 vezes. A oração é para isso. A tua oração, a tua vida de oração, esse se afastar do pecado, vai servir para você receber essas notícias que nós não estamos esperando. Não estamos. A família estava tudo bem até um tempo atrás. Meu sogro começa a sentir o incômodo, vamos fazer um exame, tem um câncer na garganta. O que faz a família? Derruba todo mundo, né, irmão? Mas a gente tem que estar firme. E olha aqui, eu quero dizer uma coisa. Talvez na nossa família, eles até nos olham diferente. Pô, para que formar uma comunidade? Para que esse povo rezando? Para que tanta missa? Mas aprende uma coisa. Na hora do desespero, quando o desemprego, o luto, a doença bater na porta da nossa família, quem eles vão te procurar? Quem eles vão procurar? Vai ser você. É aí que você tem que estar pronto. Eu vou rezar junto com eles. Força. Chorar a gente chora, mas a oração nos põe de pé. Porque quando nós entendermos o que é o luto, nós podemos falar igual São Francisco de Assis. A morte é minha irmã. E nós temos a certeza de que eu não nasci para esse lugar. Tudo isso passa. Nosso lugar é aonde? É o céu. Evangelho de São João, capítulo 14. Vai falar o que para a gente? É lindo esse evangelho. Jesus quer dizer assim, ó, eu estou indo na frente. A casa de meu pai é muito grande. Quando estiver pronto, eu vou voltar e buscar um por um. O nosso lugar é o paraíso. Mas para isso a gente tem que estar livre do pecado. A gente tem que se afastar do pecado. Vamos seguir essa decolagem, essa primeira conversão e seguir firme. Vamos seguir firme, sim ou não? E eu estou seguindo firme, irmão. Eu nunca consegui fazer uma pregação parada. Eu estou fazendo porque você pediu, tem que ficar em frente da câmera. E Deus está me segurando aqui, que eu gosto de ficar andando aí no meio do povo. Irmãos, firme. Sejam firmes. Não dê brecha ao demônio. Não dê. Não dê. Satanás hoje não está escandaloso mais. Não está. Pulando as paredes, babando por aí. Não está mais. Ele está aproveitando o quê? Brechas. Bem pequenininha que você dá na vida financeira, na vida sexual, entra o adultério, é um filho que dá trabalho, cuide da sua casa. Visitamos uma família ontem, eu e minha esposa, estávamos falando isso. Como está a nossa casa? Você sabe como está a sua casa? Sabe mesmo? Tem certeza? Quais são as palavras que estão sendo proferidas lá dentro da sua casa?
Nossa casa não é lugar de palavrão, de dormir sem perdão, de um ir embora sem falar com o outro, de bater porta na cara do outro, não é. Nossa casa é a igreja. Deus tem que estar lá dentro. Todo mundo se perdoa, todo mundo se ama. Tem pecado lá? Tem, mas nós vamos pedir perdão. E nós vamos rezar aqui dentro de casa. Nossa casa é sagrada. Volta para casa depois dessa noite e começa a rezar mais lá dentro a partir de hoje. Pega água benta na igreja, joga água benta no cachorro, joga água benta no passarinho, em todos os quartos, no banheiro, na casa, em todo lugar. O demônio quer destruir as famílias e nós não podemos deixar. Por isso que a gente tem que pagar o preço. Lutar pelas famílias. É isso que a gente tem que buscar. Para isso a gente tem que estar livre do pecado. O Senhor nos promete um novo coração. O Senhor não nos julga. João 8. Ele olha para aquela mulher e fala, olha para mim. Olha para mim. Algum deles te condenaram? Lá em João 8. Não, Senhor, nenhum. Eu também não. Vá. O povo está com... Isso me preocupa nos dias de hoje. Todas as pessoas que Jesus encontrou e curou no Evangelho, como ele finaliza? Vá e não peques mais. Não volte a pecar. O povo hoje está indo, aprontando e voltando. Indo, aprontando e voltando. Deus é misericórdia sempre e quer que nós todos vamos para o céu com Ele. Mas nós temos que nos livrar do pecado. E buscar os sacramentos. Buscar uma conversão sincera. É uma luta para nós. Não foi fácil. Você conquistar a sua família, que hoje você é uma pessoa de Deus. Talvez muitos da sua família nem acreditam ainda na sua conversão. E sabe quem é os primeiros que nos apontam? São eles, os familiares. Cuidado, irmãos, nós temos que abrir o olho, viu? Sabe por quê? Tem gente que está pronta para olhar para nós e falar, tá vendo? Eu sabia que não era tudo isso. Tá na igreja toda semana, mas lá o que ele fez. Ainda mais nessa rede social, que é um tribunal a céu aberto. Cuidado. Estão prontos para nos apontarem. Prontos para falar de nós. Mas firme, vida de oração, dobrar o joelho, Santa Missa, palavra, não se afaste. Louve a Deus e nós vamos ser felizes. Porque um dia nós vamos se encontrar onde? No céu. O Senhor falou que Ele vai voltar para nos buscar. E para isso acontecer, o que tem que... Para a gente ir para o céu, o que tem que acontecer, irmãos? Tem que morrer, né? Se eu perguntar aqui agora, ninguém quer morrer. Ninguém. A igreja canoniza, há poucos dias atrás, o jovem lá da Itália, o Carlo Acutis, que já sabia tudo o que ia acontecer. A mãe, antes dele morrer, chorando, falou, filho, só tenho você. Ele falou, mãe, eu estou indo para o Senhor, mas a senhora ainda vai ser mãe. Teve filhos gêmeos. Deus vai cuidar da senhora. A igreja começa o processo daquele menino, pega teu computador, não acha nada fora do comum. Nada. Por que eu estou falando? Nossos jovens hoje, nossos filhos, estão se perdendo nessa internet. Estão se perdendo no celular. Cadê a nossa em casa? Perdemos o controle com esses adolescentes. Que a gente vê muitos, não é crítica aqui, tá? Nós vemos muitos nos retiros cantando música, chorando, emoção, que música linda. Mas voltam a fazer a mesma coisa. Conversão é você deixar. Conversão é você deixar. Foi uma luta para mim deixar a bebida, sabia, irmãos? Foi uma luta para mim. Bebi muito, fumei muito, usei droga, maconha, cocaína. Foi uma luta. Foi uma luta. Mas Deus sempre me honrou, sempre. Da maneira que você vive hoje, você tem que ter coragem. Abre o coração. Deus vai honrar a tua fidelidade. Deus não abandona ninguém. Nunca abandonou. Lê a Bíblia lá do início. O que Deus fazia com o povo lá no deserto à noite? Levantava uma coluna de fogo para dar o caminho para eles e aquecer do frio. Não era isso? O que Deus fazia durante o dia? Colocava uma nuvem em frente ao sol para dar sombra para eles. Quantas vezes Deus deu sombra para você e você nem percebeu?
Quantas vezes Deus aqueceu seu coração e você achou que não era nada? Deus está sempre do seu lado. Tenha certeza disso. Saiba disso, Ele não abandona. Eu tenho encontrado por aí pessoas muito desanimadas. E como você chega nessa pessoa e fala, Deus te ama? Não ama. Eles falam, não ama. Deus esqueceu de mim. Já falamos isso ou não? Já vimos pessoas falar, Deus esqueceu de mim. Mas a gente esquece que a maioria dos problemas que tem na nossa vida são causados por nós. E quando nós achamos que nós temos pouco problema, sabe o que a gente faz? Você sabe ou não? Ficamos querendo ajudar a resolver o problema dos outros. E aí você pega um monte de problema para você. Vamos cuidar de nós. E esperar. Esperar mesmo. Em que sentido? Oração. Vida na igreja. Criação dos filhos. Como é que está a criação dos nossos filhos? Nós estamos numa luta em casa. Minha esposa está aí. Minha filha tem 16 anos. Tem hora que acho que ela manda em nós dois. Não é? E aí a gente lembra daqueles pais de antigamente que quebravam vocês no pau, batia, né? Mudaram, Oscar. Apanhei tanto do meu pai, irmão. Que saudade da surra que ele me dava, viu? Me ensinou a ser o que eu sou hoje. Mas batia mesmo. Hoje não, né? Hoje não. Mas é uma luta criar os filhos hoje. É uma luta. Você falar para o seu filho que isso é pecado, que Deus não aprova. Ah, mas todo mundo faz. É uma luta. O que a gente tem que estar? Firme. Como temos que estar? Firme. Na loucura da vida aí. Tua vida é uma loucura, eu sei disso. Se eu perguntar aqui quem não jantou para vir para cá, um monte de gente vai levantar a mão. Não precisa, eu já sei. Por quê? Seu dia foi corrido. Você levantou cedo, saiu atrasado, chegou tarde. É busca filho, leva na escola, é carro que quebra, é conta que paga, esquece de pagar, é marido que enche o saco, é filho que enche o saco. Tua vida é isso aí, eu sei disso. É igual a minha. Mas nós nunca podemos abandonar o Senhor. Não deixe o pecado tomar conta de você. Deus vai borrifar em nós uma água viva. Queremos isso, sim ou não? Vamos ficar de pé para a gente encerrar?